Vamos lá, a palavra já foi anunciada até na internet. Qual será a mensagem de hoje? O tema da nossa mensagem vai ser hoje aqui no PowerPoint. No domingo eu fiz uma pequena introdução a esse assunto, que para a igreja Filhos do Reino não é novidade necessariamente. Ao longo dos anos eu venho ministrando sobre isso. Mas eu creio que tem membros novos e aqueles que nos acompanham na internet que não têm uma noção exata sobre o que é esse assunto. Queridos, muitos de nós veem a Santa Ceia do Senhor como um privilégio, e é um privilégio. Alguns de nós veem a Santa Ceia do Senhor talvez como um revigorante da fé. Eu vou participar da ceia, tomar o pão e comer, eu vou ficar mais fortalecido. Mas eu sempre gosto de salientar que o apóstolo Paulo inseriu a Santa Ceia num contexto. E esse contexto tem caráter, aspecto judicioso, ou seja, queridos, a Santa Ceia não é só um privilégio, a Santa Ceia não é só um revigorante da tua fé, a Santa Ceia tem aspectos jurídicos, judiciosos. Podemos ser julgados no meio da Santa Ceia, olha que coisa. Eu acho que esse viés é pouco explorado até nas igrejas, não é? Eu conheço pastores, por exemplo, que dão Santa Ceia para a sua igreja e os irmãos da igreja pegam o elemento do pão e do suco de uva, mas como tem visitante não crente, ele faz uma outra mesa com frutas para atender os não crentes. É tipo uma Santa Ceia paliativa, né? Inclusiva. Só que isso não funciona assim. A Santa Ceia não é uma festa que nós participamos porque temos, direito dentro desse corpo. A Santa Ceia tem caráter muito mais profundo, muito mais intrínseco na nossa alma do que nós costumamos ver. Por isso eu vou rapidamente, eu não pretendo me alugar 9h30, eu quero liberar vocês no máximo. Ok? Deus quiser, 9h30 estamos saindo daqui. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse caráter judicioso da Santa Ceia. Tem julgamento do Senhor na Santa Ceia? Tem. Eu vou mostrar isso a vocês nesta noite. Amém? É instrução, é fortalecimento, também é para causar temor, e aquela palavrinha de domingo, obediência à palavra do Senhor. Amém? Então avança aí para mim quem está no comando. Vamos lá, querido, vamos aprender. É bem didático, mas eu quero destacar esse caráter. Eu não tenho conhecimento jurídico, não tenho estudo para isso, ok? Mas eu posso salientar na palavra onde estão os aspectos jurídicos, onde há ali viés de julgamento. Então vamos ler todos juntos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Primeiro contexto em que Paulo vai falar sobre Santa Ceia. Vamos lá? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, não os parabenizo, né? Ele está falando com a igreja dos Coríntios. Eu não posso parabenizar vocês nesse contexto. Por quê, irmão? Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Está falando do ajuntamento da igreja de Corinto. Os cultos, o ajuntamento é quando todos vêm para a assembleia, não é? Para a congregação, quando eles se juntam. Não é o individual nas suas casas, é o ajuntamento da igreja. E Paulo diz, vocês estão se juntando para pior e não para melhor. Isso é uma coisa para a gente começar a pensar, né? Podemos nos juntar para pior? Podemos. Não devemos. Podemos nos juntar para melhor? Devemos buscar isso. Que as nossas uniões, nas nossas reuniões, sejam para crescimento, sejam para melhor, para a glória de Deus. Então preste atenção, o contexto é que a igreja dos Coríntios não se reunia para melhor, sim para pior. Verso 18, igreja, vamos lá?
Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Então é a reunião da igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Parece que Paulo exalta aqui o fato de ter divisão, não é isso. Paulo reconhece que a igreja está dividida de Coríntios. É um fato. Mas ao mesmo tempo esse fato é penoso. Porque vai haver aprovados e reprovados. É uma igreja que tem pessoas aprovadas e dentro da igreja tem pessoas reprovadas. Isso é péssimo. Mas Paulo fala aí da distinção que há. Ok? Não é que ele esteja torcendo pelos partidos. Aí vem o verso 20, irmãos. Verso 20 fala da Santa Ceia do Senhor. Normalmente quando se lê sobre Santa Ceia e usa 1 Coríntios 11, a gente já começa mais da frente. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei, já vai direto para a Santa Ceia. Eu quero que você veja o contexto que Paulo está usando. De uma igreja dividida, em que há partidos da igreja. Então esse é o contexto que ele entra no assunto da Santa Ceia. Verso 20, irmão, vamos lá? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então vamos lá, Paulo já está começando a censurar o que eles chamavam de ceia do Senhor. Para Paulo não era a ceia do Senhor. Por que não era a santa ceia do Senhor? Aqui não tem o qualificativo santa, né? Nós chamamos de santa ceia, porque é um ritual sagrado, digamos assim, né? É um ritualesco, uma ordenança de Jesus. Paulo chama de ceia do Senhor. Mas ele diz, vocês estão se ajuntando, dizem que estão fazendo a ceia do Senhor, mas não é essa a ceia do Senhor. Por que não é esta? Avança aí para mim. Verso 21 e verso 22. Ainda é o contexto de por que Paulo diz que aquela reunião não estava qualificada. Verso 21 e 22, vamos lá? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha aí, por que não é a ceia do Senhor? Porque cada um está fazendo sua própria ceia. Ceias particulares. Ceias particulares e antes do ajuntamento com a igreja. Ou seja, ceias privativas. Ceias elitistas. Pessoas que se juntaram e disseram, não com a igreja maior, só nós aqui. Só nós aqui. Fez uma elite, fez um grupo, uma panela e tomava a ceia separado do restante da igreja. Quantos entenderam o contexto? Antecipadamente sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O pior, ainda tinha carnais que caíam dentro do vinho e se embriagavam. Não é a ceia do Senhor. Não é a santa ceia do Senhor que acontecia em Corinto. Verso 22, irmão, vamos lá. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou o quê? Menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Por que isso, irmãos? Uns comiam muito bem nas suas reuniões particulares e gente mais pobre na igreja não tinha nem o que comer. Qual foi o princípio da origem, né, da igreja, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Qual era a característica da igreja de Atos 2, irmãos? Partiam o pão diariamente e tinham tudo em comum. O que caracteriza a igreja que Jesus inaugurou na terra com o Espírito Santo
É a unidade, é o compartilhar, é ter tudo em comum. Não havia necessidade na igreja. Mas aqui no contexto da igreja dos Coríntios, tinha gente necessitada passando fome, enquanto outros elitistas faziam ceia separada do povão, se fartando. Isto não é a igreja do Senhor. Mesmo que se ajuntem, não é a ceia do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo o contexto? Está fácil até aqui, né? Porque o Senhor está repreendendo através de Paulo. Avança aí para mim. Aí Paulo vai falar claramente o que é a Santa Ceia. Primeiro ele descaracterizou aquela reunião dos Coríntios, e agora ele vai dizer, o que vocês deveriam ter na mente que é a ceia do Senhor? Não foi Jesus que instituiu a Santa Ceia? Não foi Jesus que naquela Páscoa, antes da sua morte, tomou o pão e tomou o cálice, partiu entre os discípulos e ordenou que quando eles fizessem isso, fizessem em nome de Jesus? Então, é uma orientação direta do Senhor, tem um simbolismo muito forte, é a minha carne, é o meu sangue, partido por vós. É pelo corpo, é pela igreja. Então, a Santa Ceia do Senhor tem um caráter muito sagrado. Alguém até me perguntou, coloquei alguns banners na internet, com um princípio desse que nós estamos estudando aqui em 1 Coríntios 11. E alguém publicamente perguntou, pastor, então por que é só uma vez por mês? Se é tão maravilhosa assim a Santa Ceia? E é. Não é? Eu respondi que no começo da igreja era mais frequente a Santa Ceia. Não era só uma vez por mês. Convencionou-se ao longo dos tempos, né? Que fosse um período mais exclusivo, de uma vez por mês. Mas no começo da igreja, a Santa Ceia acontecia várias vezes. Quantos entenderam? Ela é especial, especialíssima. É a maior prova de amor e de unidade, era na Santa Ceia do Senhor. Então preste atenção, agora ele vai falar como deve funcionar a Santa Ceia do Senhor. Vamos ler todos juntos, irmãos? É uma palavra muito instrutiva. Você vai lembrar dela se você falar junto comigo. Vamos lá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Uma ordem, façam isso. Verso 25, igreja. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façam isso. Amém? Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então anuncia a sua morte, seu sacrifício, anuncia a sua ressurreição implicitamente, porque se fosse só a morte ele não viria, mas anuncia também implicitamente que ele reviveu dos mortos e que voltará, amém? No dia de Cristo, para estabelecer o seu reino. Então presta atenção, que esse é o modelo que Paulo recebeu do Senhor, e que tem tudo a ver com o sacrifício de Jesus em prol dos eleitos. É por amor de vós, é repartido por vós. Ou seja, quais são os beneficiários desse sacrifício de Jesus? Nós. Amém? Celebrem isso pensando nesse favor imerecido, nessa graça. Mas façam isso. Amém? Então está aqui um modelo de como deve funcionar e por que nós celebramos Santa Ceia periodicamente, para lembrar o sacrifício de Jesus,
que nos deu tudo. Ele nos deu tudo. Ele compartilhou conosco a própria vida, o sangue derramado na cruz, a sua essência espiritual. Amém, povo santo? Isso aqui é lugar comum, você já conhece. E eu falei, a maioria dos pastores usa só esse trecho, do capítulo, do verso 23 até o verso 26. Não abre o contexto maior. Mas nós vamos avançar para ver aspectos jurídicos. Maravilha! Santa Ceia do Senhor é muito sagrada, santa, representa algo tremendo. Maravilha! Mas vamos seguir adiante, vamos ler. Agora, prestem atenção que não mudou o assunto. Paulo não está indo para outro assunto. Ainda está falando de unidade com Cristo. Ainda está falando que a celebração que os coríntios faziam não era a ceia do Senhor. O contexto ainda é esse. Então vamos ver o verso 27, igreja, vamos lá? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o que, irmãos? Réu. Primeira palavra que me mostra, que me prova aspecto judicioso ou jurídico, é a palavra réu. O Senhor não usou a palavra, através do apóstolo Paulo, será culpado, será incriminado. Ele usou a palavra réu. E réu, na nossa mente, automaticamente, lembra o quê? Julgamento, juízo, não é isso? Comparecer em tribunal. Está correto, irmãos? Não é qualquer palavra, é uma palavra técnica. Réu, específica. Não falou pecador, pecador seria espiritualizar. Falou réu. Quem come e bebe indignamente, de maneira inapropriada, se torna réu. Réu é aquela pessoa que está acusada de um crime e vai comparecer num tribunal para ser julgada. É ou não é um aspecto jurídico dentro do contexto da Santa Ceia? Não é fora do contexto, é dentro do contexto. Porque comeu o pão e bebeu o vinho. Muito bem. O texto diz, réu do corpo e do sangue do Senhor. Eu fiz questão de dar uma olhadinha no original grego. Está vendo aqui? Está aqui réu. As traduções possíveis do original grego para réu. Para ficar bem claro que não é uma interpretação particular do pastor. Ah, pastor, só tu que vê aí um julgamento na Santa Ceia. Não. A palavra original réu tem esses vários sentidos aqui. Ainda tem mais. Mas na Bíblia online que eu tenho em casa, são esses os possíveis significados. Num sentido forense, denotando a conexão de uma pessoa, seja com o seu crime, ou com penalidade, ou julgamento, ou com aquilo contra quem, ou que ele tem ofendido. Outra possibilidade, culpado, digno de punição, culpado de algo, do crime, da penalidade. Percebam que o termo é, sim, jurídico. Sujeito a este ou aquele tribunal. E punição a ser imposta por este ou aquele tribunal. Quantos aprenderam aí? Amém? Então, quando o pastor de vocês fala algumas palavras, há anos já que eu falo isso, eu não estou exagerando. Eu não estou interpretando ao meu bel prazer. É a exegese da palavra original. É o sentido que Paulo quis dar. Réu, uma pessoa que cometeu um crime grave, vai ser, então, julgada. Depois de ter comido pão e tomado cálice, irmãos. Já participou da reunião. Quantos entenderam? Então, percebam que não sou eu que dou ênfase exagerada. Aí o texto diz assim, verso 28.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Homem ali, gênero de dois, homem ou mulher. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pastor, se é assim com esse peso jurídico, se eu realmente tomar o pão e o cálice de maneira inadvertida ou em erro, eu vou me tornar réu, culpado de crime contra o Senhor Jesus? Não é pesado demais? Não é melhor quando eu estiver meio assim devagar, eu pisei na bola, pequei, briguei com alguém, briguei com a esposa, com o filho? É melhor nem vir na Santa Ceia, né, pastor? Porque já que eu estou errado, se eu for tomar a Santa Ceia, eu vou me complicar diante do Senhor. Não, queridos. A palavra não está ali para você optar por não participar. Pelo contrário, mesmo que você seja do corpo de Cristo e esteja errado, qual é o artifício que você tem para se endireitar e participar do pão e tomar o cálice? Confessar o seu pecado, se arrepender primeiro, né? Muda a mente, confessa com os lábios e abandona. O perdão de Cristo é imediato. E aí você pode participar do pão e do cálice. Por isso, examine-se, pois. O que não pode é não ter nenhum temor na hora que vai tomar o pão e o cálice. Estando errado, estando em litígio, estando brigado com o irmão, com o cônjuge, com quem quer que seja, com o vizinho. Se você não tem essa percepção do seu erro, aí você vai se complicar. Mas se você tem, examine-se, descubra se você está errado em pecado, arrependa-se, confesse, e o sangue de Jesus te purifica a consciência do pecado. E aí você toma o pão e coma, toma o cálice e beba. Eu nunca entendi crente que acha, porque errou, que não pode tomar a Santa Ceia. Porque na verdade está se excluindo da Santa Ceia. É uma saída que não é a correta. O que o Jesus quer é que a pessoa se arrependa antes da Santa Ceia. Amém, queridos? Quantos estão compreendendo? Não é um passe livre, hoje eu não estou bem. Já vi quem fazer, hoje eu não estou bem. Aí não vai tomar a Santa Ceia, você está se eximindo de uma ordem de Jesus. É mais fácil você deixar de vir à Santa Ceia, ou mais fácil você orar e pedir perdão? Deveria ser mais fácil orar e pedir perdão. Porque se você está deixando de vir conscientemente para a comunhão que Jesus te chamou, porque está errado, vai continuar no erro, faltando a Santa Ceia. Compreenderam? Nós não temos escolha, querido. Vou fugir da Santa Ceia. Você não pode fugir da Santa Ceia. Eu vou fugir da Santa Ceia da minha igreja. Na outra não cobra nada. É Jesus que está avaliando. Não é homem. Quantos estão entendendo? Então, queridos, temos que participar da ceia do Senhor. Ela foi idealizada para a igreja. É por vós. Amém, queridos? Avança aí, filho. Trouxe aqui para vocês um contexto extra-bíblico. Esse aqui é a Didaquê. Didaquê é o ensino dos 12 apóstolos. Esse ensino dos 12 apóstolos é como se fosse o catecismo da igreja primitiva. Como os apóstolos ensinaram os novos convertidos a agir. É um livro, né? É um escrito do primeiro século, que data mais ou menos entre o ano 80 e o ano 90. É bem próximo aos apóstolos. Para vocês terem uma noção, o livro de Apocalipse data de mais ou menos do ano 90. Quando João escreveu Apocalipse, já existia Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. É muito antigo, ok? Nesse escrito tem várias instruções. Um deles é esse que eu destaquei aqui, sobre a Santa Ceia. Chama-se Eucaristia, é a linguagem que foi adotada pela igreja, mas é o pão e o cálice, tá? Então vou ler aqui com vocês. Agora com relação à Eucaristia, a Santa Ceia. Dê graças deste modo. Está ensinando como proceder no primeiro século. Primeiro, com relação ao cálice.
Nós te agradecemos, nosso Pai, é a oração. Está aí um manualzinho para a igreja daquela época. Nós te agradecemos, nosso Pai, pela videira santa de Davi, o teu servo, que tu tornaste conhecido a nós por Jesus, teu servo. Eu fiquei meditando nisso aí. Que videira santa de Davi é essa, né? Tem nada a ver com o que se fala no século 21. Mas lembrem-se, Jesus é da raiz de Davi, o broto de Jessé. A ideia ali é da linhagem. De Davi vem a dinastia que vai dar a linhagem que vai culminar na pessoa de Jesus. Amém? Então o sentido basicamente é esse. A ti seja para sempre a glória. E com relação ao pão partido, nós te agradecemos, nosso Pai, pela vida e conhecimento que fizestes conhecidos a nós por Jesus teu servo. A ti seja para sempre a glória. Até mesmo com este pão partido, se espalhou sobre as colinas e foi reunido e se tornou um. Ele está falando do pão partido que se espalhou pelas colinas na hora da semeadura do trigo. A semente foi espalhada no campo. Depois essa semente é colhida e se transforma no pão. Como é que faz pão? Pão não é do fruto do trigo, que é plantado? Então a metáfora aqui é essa. Tinha sido espalhada a semente, depois reunida o trigo, e esse trigo se tornou um pão. Esse um é muito significativo, porque toda a Santa Ceia tem simbolismo de unidade. É a unidade do corpo do Cristo. Quantos entenderam? E aí diz o texto assim, ó, foi reunido e se tornou um só. Se tornou um. Assim que a tua igreja seja reunida desde os confins da terra em teu reino. Ainda faz uma aplicação profética. Isso foi escrito no 1º século, irmãos. O anseio da igreja era o reino de Deus. E até hoje não se manifestou. Mas estavam com a visão lá na frente. Sempre visando o reino. Pois tua é para sempre a glória e o poder por Jesus Cristo. Isso foi escrito no capítulo 9 da Didaquê. Mais adiante, no capítulo 14, tem um adendozinho. Que ninguém que esteja em conflito, agora presta atenção, por favor. Que ninguém que esteja em conflito com o companheiro deve vir junto contigo, até que eles sejam reconciliados, para que o vosso sacrifício não seja profanado. Sabe o que significa? Não pode participar da Santa Ceia em litígio com alguém. Quantos entenderam? Porque senão o Senhor não recebe o seu sacrifício de culto. Litígio é excludente. Se a Santa Ceia, o símbolo é unidade no corpo, o litígio é separação. O litígio é o contrário. Estava me lembrando, irmãos, e aí vou falar de maneira muito particular, experiência vivida pelo pastor. Todos os mais antigos sabem que nós tivemos uma experiência terrível de divisão na igreja, há anos atrás, quase 8 anos atrás, 7 para 8 anos atrás. Era uma igreja muito maior, naquela época contava mais ou menos com 150 almas, contando com as crianças. Hoje somos 50% disso. E eu me lembro que quando começou aquela infeliz experiência, tinham muitos que resistiam ao pastor, teve uma briga, teve uma discussão, desentendimento, foi uma coisa dolorosa, né? É como briga em família de sangue. Todo mundo se ama, de repente não se ama mais. Então foi muito doído. E alguns pastores nem sobrevivem a isso. Eu sobrevivi. Mas eu me lembro, queridos, e eu vou dar o testemunho agora, que teve uma Santa Ceia bem no começo daquela briga toda na igreja, que eu não conseguia falar direito na hora da Santa Ceia. A minha voz não saía. Eu fiquei rouco.
era uma carga espiritual muito forte, e era uma carga emocional muito forte. E eu me lembro que eu fiz aquela Santa Ceia lá no outro prédio, com muita dificuldade para falar. Mas sabe por que aconteceu aquilo tudo? Eu não tive condições de fazer na plenitude, porque eu também estava com o coração dividido. Eu também tinha mágoa de algumas ovelhas que se voltaram contra mim. E, queridos, onde tem divisão, onde tem mágoa, não dá para ter o simbolismo da Santa Ceia na plenitude. Quantos entenderam? É antagônico, é o contrário da Santa Ceia. Santa Ceia é unidade no amor. Qualquer coisa fora disso não é Santa Ceia. Hoje, olhando em perspectiva para trás, eu consigo perceber o meu erro. Eu consigo perceber que Deus não me permitiu estar pleno naquela condição, porque a igreja não estava vivendo a dimensão da Santa Ceia, a simbologia do corpo do Cristo. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Falei de algo absolutamente particular. Muitos viveram comigo, mas não sabiam o que eu pensava a respeito. Principalmente nessa Santa Ceia que não deu certo. Deus não aceita sacrifício em litígio entre o corpo de Cristo, entre irmãos. Amém, povo santo? Presta atenção que eu falei que é um aspecto judicioso, de julgamento na Santa Ceia. Ok? Vamos voltar para o texto de Paulo. 1 Coríntios novamente. Avança para mim, filho. Antes do texto... isso aí mesmo. Deixa aí, por favor. Vamos voltar para o texto de Paulo. 1 Coríntios 11, 17. Avança mais um pouquinho para mim. Pode ir mais adiante. Pode ir um pouquinho mais para frente. Pode passar. Pula mais um. Vamos lá. Eu ia manter tudo em 1 Coríntios. Só ali já tem um contexto pleno. Mas o Espírito me lembrou que existe mais um contexto que se soma àquele de 1 Coríntios. Está em Mateus, capítulo 5, verso 22. Para você entender, de uma vez por todas, não é só a sacralidade da Santa Ceia, mas a sacralidade do corpo do Cristo, que não pode haver divisão na igreja. Amém? Que é grave o litígio entre irmãos, muito grave. E que todo litígio será julgado. Então vamos ler Mateus 5, 22. Por favor, leia em voz alta. Só esse versículo que não é de 1 Coríntios, vamos lá? Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Palavras do nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Palavras que nunca passarão, nunca cairão em desuso, nunca perderão a essência. Olha como é sério, queridos. Litígio entre irmãos sujeita a julgamento. Não é sério? Não é julgamento de tribunal humano, não. É o julgamento do Senhor, que eu acho pior ainda. Porque no julgamento de homens, os homens não têm visão plena das situações. Pode julgar correto, pode julgar errado. Mas o Senhor julgando é pleno. Ele vê tudo, conhece tudo, sabe as intenções do coração. Então preste atenção. Estará sujeito a julgamento. E vamos lá, lê o restante comigo, vamos lá. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. É, na verdade, até uma redundância aqui. Mas quando os hebreus escrevem duas vezes alguma coisa, é ênfase. Julgamento. E agora, para deixar bem claro, estará sujeito a julgamento do tribunal. Tribunal de Deus, irmãos. E quem lhe chamar tolo, em algumas traduções em português tem a palavra raca. As mais antigas botava raca. Raca é tolo. É um insulto. Estará sujeito ao inferno de fogo. Sabe qual é a palavra que tem lá no grego? Ó? Geena.
lago de fogo e enxofre. Pastor, tudo isso só porque eu briguei com meu irmão na igreja? É sério o negócio. Eu pensei que eu iria para o lago de fogo se eu fosse adúltero, se eu fosse ladrão. Você pode ir para o lago de fogo e enxofre simples e tão somente por brigar com seu irmão. Vai passar no julgamento, dependendo da gravidade do crime. Não é automático. Brigou, já está no Geena, não é isso. Mas Jesus vai falando ali, está sujeito a ser julgado. Então presta bastante atenção, quando Paulo fala que se torna réu, é porque nós nos tornamos réus mesmo, diante de um tribunal. O Senhor julga o seu povo. Amém? Tirando todo o romantismo, nós gostamos muito, né, de um evangelho mais, como é que eu vou dizer, amoroso ele é, mas é um evangelho que só seja amor. Romântico, a palavra é essa. Um evangelho muito romantizado, quando na verdade estamos sujeitos a julgamento, se procedermos errado. Amém? É só a quebra do princípio. Irmão Rodrigo trouxe o texto de Deuteronômio mais cedo, né, nesse culto. Se proceder correto, bênção. Se proceder errado, o que vem? É bênção? Maldição. O Deus da Bíblia é o mesmo, não muda. Não muda. Romantizar o evangelho para só falar coisas agradáveis é engodo, é mentira. Palavras verdadeiras de Jesus são estas, para a nossa advertência. Amém? Vira julgamento e vira réu de juízo, de tribunal. Só pelo fato de brigar com o irmão. Avança para mim. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 11. Estamos falando de Santa Ceia do Senhor. Pastor de vocês, eu sei que é às vezes muito incisivo, chato até. Não é verdade? Sabia que você ia falar isso. Mas tudo que eu quero é que vocês se salvem. Eu não estou preocupado com a minha popularidade. Olha, as palavras que eu prego aqui, você ouve em todo lugar na internet? Não. Eu estou preocupado com a minha popularidade, se vão achar que eu sou feio, chato, bobo. Eu não estou nem aí, irmãos. Sabe por quê? Não me interessa o julgamento dos de fora. Me interessa o julgamento do Senhor a respeito daquilo que Ele me confiou. E se Ele me confiou a verdade que eu preciso compartilhar com vocês, eu tenho que passar na íntegra. E aí eu livro minha alma de julgamento e livro a de vocês. Amém? Esse é meu papel. Então não estou preocupado em falar palavras bonitas para agradar ninguém. Eu estou preocupado em salvar nossas almas. Só que me importa. Então vamos lá. Voltando para o contexto. As implicações práticas de participar da Santa Ceia desprezando Cristo. Se Cristo simboliza o corpo do Senhor Jesus, se o corpo do Senhor Jesus é a igreja, muitas vezes eu pensava assim, eu acho que os irmãos pensam, a minha análise, eu acho que muitos crentes pensam, quando falam assim, é o corpo do Cristo, eles pensam no corpo do próprio Senhor Jesus, só pode ser. Mas aí seria um erro da transubstanciação que a Igreja Católica criou, né? Que nós que pegamos nosso pão, nós estamos comendo a carne de Jesus transformada ali daquele pão. Não é o corpo de Jesus, é o corpo do Cristo. É a unção repartida, é a obra que Ele fez para juntar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Sabe qual é a obra do Cristo? Juntar o corpo. Cada um que entrou no corpo, Paulo diz, e sede agradecidos. Significa, se você foi alcançado pela graça e faz parte do Cristo, você deveria ser agradecido, andar de joelho todos os dias da sua vida. Só pelo fato de estar dentro do corpo do Cristo. Sejam gratos, agradecidos. Porque o Senhor quis que você participasse com Ele do corpo do Cristo. Quando você despreza o corpo do Cristo, lembra que em Corinto tinha elite fazendo panelinha separada dos pobres? Isso é desprezar a igreja. Pastor de vocês, vou até ficar mal diante de algumas pessoas, porque é o que eu vou falar aqui agora. Eu sei que tem casos e casos de pessoas desigrejadas.
Tem gente que foi ferida realmente por um ministério, por um líder, por uma circunstância, uma traição, e precisa ser curada. Mas tem gente que abandona a igreja do Senhor e vive muito bem desigrejado, se sente tranquilo, aliviado, sem fardo. Aí, meu irmão, incorre num erro pior. Porque quem disse que o Senhor vai dar a ele graça porque ele está fora do corpo? Sabe qual é o mistério, queridos? Sabe qual é o mistério? É suportar-nos uns aos outros em amor. Esse é o mistério. Adianta que a pessoa sai da igreja, que supostamente ela se ofendeu, ficou desigrejada. Aí começa a tacar pedra no sistema. Ih, está errado, a igreja está errada, placa denominacional, tudo errado. Fica atacando pedra na igreja. A igreja é o corpo do Cristo. Se você se levanta contra o corpo do Cristo, Cristo, o dono da igreja, se ofende. A pessoa que está isolada do corpo, ela não está justificada. Porque Jesus não morreu por indivíduos, né, pessoas individuais separadas do corpo. Ele morreu para juntar todos num só corpo. E o grande mistério da vida cristã é eu poder conviver com o Rodrigo com as características dele e amar ele com as características dele. Eu poder conviver com a Lídia com as características dela e amar ele com as características dela. Se eu não consigo conviver com Lídia, eu não posso estar dentro do corpo de Cristo. Porque eu firo o princípio do amor, da tolerância mútua, não é? Daquilo que nos fez um em Cristo. Quantos estão entendendo? Abrir mão disso tudo é um erro. Então, quando a pessoa sai da igreja, fica um tempão afastada, deixou de participar de inúmeras santas ceias, e pode ficar para sempre sem tomar santa ceia? Pode? É só uma sugestão de Jesus tomar a santa ceia? Ou é uma ordem? É uma ordem. Assim que a pessoa volta para a casa do Senhor, tem que tomar a santa ceia. Eu vejo cristão que abre mão da santa ceia de bobeira, não quis ir no culto naquele domingo, aí esquece que é a santa ceia, volta na corrente semana daquela semana, e se o pastor não lembrar que tem os elementos para tomar a santa ceia, ela deixa passar um mês sem tomar. Ela não toma. Ah, eu não pude vir no domingo porque eu tive um problema, estava no hospital, estava no trabalho, beleza, e quando chegou na próxima reunião, você tomou a santa ceia? Não, esqueci. Como é que esqueceu? Como é que pode abrir mão? Como é que pode desprezar a obra do Senhor? Quantos estão entendendo? É desprezar, querido. Aí a pessoa não toma naquele domingo porque era justificada a falta dela. Vem no outro domingo, esqueceu, não está nem aí, não toma. Não... Aí vira o outro domingo, mas vira um mês inteiro. Quando chegar na outra Santa Ceia, agora eu vou tomar a Santa Ceia. Não está devendo uma não? Aquela que você não tomou não tem a menor importância. Tem implicações espirituais. Quero que você entenda agora esse fecho da palavra. Santa Ceia não é qualquer culto. Todos os cultos nós estamos na frente do Senhor. Todos os cultos Ele sonda o nosso coração, as intenções do nosso coração. Mas na Santa Ceia tem um agravante. Qual é o agravante? Você tem que viver em comunhão com seus irmãos. Se você não quiser, se você negligenciar, se você não faz diferença, tanto faz, está com seus irmãos ou não, você está cometendo um erro muito grave. Isso vai somando na sua vida espiritual prejuízo. Quero que você veja o efeito de desprezar a Santa Ceia. Vamos lá, leia o que Paulo disse, verso 29. Ih, Jesus, caiu tudo. Só desmontou ali. Deixa ela endireitar que depois a gente vai usar essa filmagem aí. Conseguiu? Então vamos lá. Leia o verso 29 e verso 30. Continuamos no contexto de 1 Coríntios 11. Por favor, queria que toda a igreja lesse. Não vou voltar a esse assunto várias vezes durante o ano, não. É hoje só. Então vamos lá? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Cristo, o corpo do Cristo. O corpo do Cristo. O que é o corpo do Cristo? É o corpo de Jesus? É a igreja.
Você não vem à casa do Senhor só por causa de Jesus. Ele é o principal. Você vem também por causa do corpo. Estamos ligados, ó, intimamente uns aos outros. Juntas e ligaduras. Quem não discerne isso, quem não consegue valorizar a igreja, que é o trabalho do Cristo, come e bebe o que, irmãos? Juízo para si. De novo, termo jurídico. Juízo, julgamento. Para si. Verso 30, leia em voz alta. Eis a razão. Qual é o efeito? Eis a razão. Porque há entre vós, no meio da igreja, muitos fracos. Já ouvi várias vezes essa ladainha de crente galinha da Angola. Sabe galinha da Angola? Só os mais antigos vão lembrar. Como é que é o cacarejo da galinha? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem um monte... Ah, pastor, fulano, tem misericórdia. Ele está fraco. Ora, meu Deus do céu, por que ele está fraco? Se o Espírito que habita nele é dunamis, é poder. Tem uma explicação para ele estar fraco. Um dos motivos, está aqui Paulo esclarecendo, não compreende a obra do Cristo. Não discerne a importância do Cristo. Jesus e a igreja. Fica fraco. Efeito direto de não discernir na hora da Santa Ceia. Você não conhece irmãos aqui no nosso contexto, que vem uma vez, aí passa 3 meses para aparecer de novo? Por que ele é fraco desse jeito? Veja bem se ele não tem dificuldade de ter comunhão com a igreja. Ele não tem comunhão com ninguém. Ele não se junta com nenhum outro membro da igreja. Nem no particular, nem na sua casa. Essa pessoa que despreza o corpo de Cristo vai continuar fraca. Quantos estão entendendo? Isso é muito importante que eu estou falando. Não é uma análise superficial, não. É uma análise de 33 anos de evangelho que eu tenho. E todo o entendimento que o Senhor me abriu o coração para entender. Quem não ama a igreja, enfraquece. Quem está de fora da igreja está fraco, porque em algum momento não amou a igreja, não amou o seu irmão, se aborreceu com alguém, não fez o caminho de volta para religar. A chave está na comunhão do corpo. Desprezar isso é desprezar a própria saúde espiritual. Muitos fracos, e que mais, irmãos? Doentes. Eu traduzi essas expressões para o lado espiritual. Fraco espiritualmente, doente espiritualmente, mas não é só isso não. Pode estar doente na carne. Pode estar enfrentando tribulação na carne, doença, enfermidade, porque desprezou o corpo de Cristo. E a outra palavra que encerra esses efeitos, não poucos que dormem, também aplicava de maneira metafórica. Ah, fulaninho está fraquinho, ele está doente na alma e ele dorme no espírito. Não é isso não, irmãos. Eu ouso dizer que dorme aqui é morre. Eufemismo para morte. Morte física, literal. Eu ouso dizer isso. Se é isso mesmo que eu estou falando, os efeitos são terríveis. Se torna réu, comparece em tribunal, e se tiver indigno, é morte. É enfermidade. E é fraqueza. Amém? Quantos entenderam? Percebam, queridos, em nome de Jesus. Você, por algum motivo, não tomou Santa Ceia, por motivo justo, justificado, na próxima reunião, venha ávido. Pastor, quem vai me servir a Santa Ceia? Eu preciso tomar. Eu necessito dessa Santa Ceia. Ela não é desprezível, não pode ser esquecida, obliterada. Vai me fazer mal se eu desprezar a obra do Senhor. É muito sério isso, irmãos. Ah, essa é a sua visão. Minha não, de Paulo.
As palavras estão aqui para vocês discernirem. Avança aí para mim, querido. Está dentro do mesmo contexto ainda, estamos fechando. Leia em voz alta, por favor, para mostrar que é um julgamento por causa da Santa Ceia. Vamos lá? Porque se nos julgássemos, julgamento, ó, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que significa? Eu me isento do julgamento. Se eu tiver errado na carne, eu digo, não, Deus aí não vai fazer nada. Se dependesse de mim, só de mim, eu faria minha própria regra, minha própria lei e diria, não vai acontecer nada. É esse o sentido. Mas Paulo vai dizer, não é assim. Não somos nós que julgamos a nós mesmos. Quem nos julga? Verso 32. Mas quando julgados, de fato julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Quem nos julga? O Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Qual é o perigo? Sermos condenados com o mundo. A perdição. É sério, queridos. Está falando de perda de salvação? Tô. Eu não, Paulo. Já está escrito aí há mais de 1900 anos. O Senhor vai tratar com esse servo de Deus para ele se arrepender. Senão, se ele continuar empedernido, ele pode ser condenado com o mundo. Verso 33, igreja. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Não pode ter separação, não pode ter grupinho. Verso 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Reunião de igreja pode terminar em julgamento? Pode. O termo é jurídico. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém, povo? Está provado que não está falando de qualquer aspecto da vida cristã, não está falando do seu caminhar durante o dia, está falando da reunião, está falando da celebração daquilo que Jesus ordenou. Celebre a unidade no corpo do Cristo. E não é só o ritual. Ah, pastor, você está dando muita ênfase ao ritual. Não, ao simbolismo desse ritual. O que está por trás desse ritual? Jesus morreu para juntar-nos num corpo. E Jesus deu uma ordem, que nos amemos uns aos outros. Tudo que é contrário a isso, nos tira, nos desqualifica. Bota o último versículo, filho. João 13, 34, 35. Vamos ler todos juntos, eu coloco você de pé e libero debaixo da graça. Vamos lá? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. É um mandamento, é uma ordem, é para ser levado a sério isso. Temos, por ordem de Jesus, que nos amar uns aos outros. Esforçar-nos para manter os vínculos. Amém, povo santo? O contrário disso, cai no litígio, e o litígio é reprovado, julgado. Verso 35. Não é só para dentro da igreja, mas para que o mundo reconheça que é a igreja de Cristo. O que dá testemunho da igreja é a unidade. Então, verso 35, vamos lá? Nisto conhecerão todos, o mundo, não é a igreja, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém, povo santo? Então não tem jeito. Gostando, não gostando, fulaninho é chato, fulaninho, sei lá, é preguiçoso, fulaninho tem bafo, fulaninho tem CC, chulé, fulaninho fala demais, fulaninho fala de menos, é muito tímido. Não interessa. É chato, que nem eu sou, né? Não interessa, irmão. Você tem que me engolir, você tem que me amar. E eu tenho que amar você com todas as suas características. Para bem de quem? Para bem, o benefício é meu.
Se eu amo vocês, se eu ando em unidade com vocês, estou cumprindo o mandamento de Jesus, preservando a minha alma de qualquer julgamento. Se eu ando em amor com vocês, o meu ministério fica blindado, protegido. Se eu ando em desordem, desamor, em litígio, o meu ministério fica ameaçado de julgamento. A minha vida fica ameaçada de julgamento. E eu me torno réu. Não seja réu diante do tribunal do Senhor. Qual é o antídoto para você nunca ser julgado? Amar o seu irmão. É o único jeito. Não tem jeito, temos que amar, até porque vamos ter que nos aturar pelo milênio afora e depois pela eternidade afora. É para sempre. Nem a morte nos separa. Nem a morte. A morte separa temporariamente. Depois você ressuscita e a gente continua te aturando eternamente. Eu espero aperfeiçoados, né? Vai sofrer uma transformação, vai melhorar. Vai melhorar. Vamos ficar de pé, igreja. O que tem? Depois de uma explicação dessa, se a pessoa ainda quiser desprezar a ceia do Senhor, o sangue dessa pessoa não está nas minhas mãos. Ok? Como ninguém explica isso da maneira que eu estou explicando, depois que sair o vídeo, divulguem. Sejam corajosos, para que outros cristãos tenham entendimento. Tem gente que está doente em casa, irmão, em depressão, afastado da igreja, simplesmente porque brigou com alguém. Brigou com um pastor, brigou com outro membro da igreja. Tem que ser levado à consciência que esse estado é reversível. Ela pode sair dessa situação, basta entrar no prumo da vontade do Senhor. Amai-vos uns aos outros. Vença a si mesmo, vença seus orgulhos, suas mágoas, seus complexos e viva dentro do corpo. A vida do Senhor flui dentro do corpo, não é fora do corpo. Meus irmãos desigrejados que vão ouvir essa mensagem, você está errado. Vou falar com todas as letras. Ah, você é pastor denominacional, você é templário. Chamaram a gente de templário. Quem gosta de templo é templário. Aplicam errado até o termo templário. Tem nada de templário. Não é questão de estar numa estrutura eclesiástica. É a questão de estar ligado com seus irmãos. Eu não acredito que alguém fique isolado porque não consegue achar outro irmão para compor uma reunião. Eu não acredito. Pastor, eu estou desigrejado porque eu não consigo ver um homem ou uma mulher de Deus para andar comigo. Mentira! Porque o Senhor Jesus ajunta o seu povo. Há de ter alguém digno para você caminhar junto. Isso fala para os desigrejados, né? Não joga a culpa no sistema, não. Busca homens e mulheres que estejam alinhados com a sua visão, com aquilo que você crê que é a palavra de Deus, e congregue com eles, una-se a eles, faça reunião nas casas. Não gosta de templo? Vai nas casas. Mas ficar isolado é insurgir-se contra a verdadeira sabedoria, diz a palavra de Deus. Aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Prejuízo é de quem se isola. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu não pretendo voltar a ensinar isso de novo, tão cedo. Vou passar anos para voltar nisso. Entendo a sacralidade da ordem de Jesus da Santa Ceia. Entendo o significado da Santa Ceia. Importantíssimo. Entenda que ali você está sendo observado. O Senhor está julgando o teu coração ali naquela hora. Se tiver errado, vai vir pena. Se tiver com o coração correto, na unidade do corpo, você está abençoado. É demais, queridos. Precisamos valorizar esse momento. Precisamos. Não pode haver crente disperso que não toma Santa Ceia. Certa vez, Pedro não quis passar no ritual de Jesus, né? Naquela mesma noite. Jesus queria lavar os pés de Pedro. Ele falou, não, Senhor, meu pé não. Tu que isso, vai fazer isso comigo? Jesus foi taxativo. Se não fizer, eu não tenho parte com você. Eu acabo de me afastar de você se você não fizer. É taxativo, é tudo ou nada, é corpo. Amém, povo santo? Estenda a sua destra ao céu, quero abençoar a sua vida. E depois dessa palavra de bênção, você vai para a sua casa.
Glória a Deus. Tomara a Deus que, a despeito da limitação desse vaso, mesmo sendo chamado para ser um homem que ensine a palavra, eu posso ter limitações e não ter deixado claro a profundidade do que é a Santa Ceia do Senhor. Mas eu peço ao meu Deus, ao nosso Deus, que lhe ilumine o coração, para quando você mesmo lê, você possa entender como é sério, como é profundo a ligação no corpo do Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite na tua presença. Louvado seja o teu nome. Teus servos vieram para cá, Senhor, para te adorar, em espírito e em verdade, para exaltar a pessoa do nosso Senhor Jesus, mas também para obedecer a sua voz, obedecer os seus comandos, seu preceito. E um dos maiores preceitos que precisamos obedecer é a unidade da igreja, é a unidade dos filhos de Deus, a unidade do corpo do Cristo. Senhor, cada vez que tropeçamos nisso, é prejuízo para nós mesmos. Então, em nome de Jesus, eu te peço que no meio de nós, dessa pequena congregação, não haja divisão, Senhor. Não haja focos de litígio, de partido, partidarismo. Mas que aqui nesse lugar possamos cultivar a verdadeira unidade do corpo do Cristo, que é feita em amor, com laços fraternos, com suporte um para com os outros, Senhor. Nos ajuda a viver essa dimensão, para que sejamos saudáveis espiritualmente, para que nenhum de nós enfraqueça, nem se torne indolente, muito menos venha morrer na sua caminhada. Mas ajuda-nos a viver de maneira sã, curados, sarados, amando e sendo amados por Ti e pelos nossos irmãos. Eu clamo, meu Deus, que o nosso amor seja genuíno, que o nosso amor seja verdadeiro, que seja expressão do amor de Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva o Teu povo guardado pelo Teu poder, que possam chegar bem nos seus lares e meditar na Tua palavra, e terem, Senhor, uma noite abençoada, e uma noite de sono mais abençoada ainda, para levantar no dia seguinte e estar na Tua presença, fazendo aquilo que Te agrada, aquilo que alegra o Teu coração. Aprova-nos, Senhor, nós Te pedimos, leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Ajudem, por favor, a levantar as cadeiras.